Justin Bieber. 贾斯汀·比伯。O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser alguém popular. E lá o garotinho apenas sorria com seu desejo. Bom, esse sonho falhou miseravelmente. Se eu tivesse nascido em uma família rica, ou meu senso de moda fosse bom, ou alguém que falhou em absolutamente tudo, mas ainda assim é capaz de fazer as pessoas sorrirem. Eu poderia pelo menos ser conhecido como um privilegiado. Eu não tenho nada, é por isso que eu sou um estranho. Mas um milagre aconteceu. Ou eu deveria dizer, eu descobri um milagre? Logo vemos que algumas notificações começam a aparecer para ele. E lá vemos a sua nova aparência. Eu me tornei um privilegiado. Então chegamos até uma escola. Enquanto o sinal tocava, nosso protagonista estava lá dentro, apenas olhando o seu celular. Oh, esse Tepin, ele é muito maneiro. Meu coração começou a bater feito louco toda vez que vejo. Como é que é, rapaz? Uma aparência incrível que até mesmo eu poderia me apaixonar. Tenha um ótimo dia. Desligando a tela do celular, comparado a ele, eu me assustei pra caramba. A vida seria tão divertida se eu tivesse nascido assim. A idol da nossa sala, Rioana, ela é amiga dele. Ela é tão linda. Então começa os pensamentos dele. Certo, no entanto, namorar a Ana. Logo uma bolinha de papel batendo na cabeça dele faz ele acordar pra vida. Ele olhando se perguntava de onde vinha isso. Mas que logo um dos vândalos começa a aparecer. Por que você não tá ligando o nosso Wi-Fi? Por que você não tá fazendo o seu trabalho, seu merdinha? John Tai, o que você tá olhando? Me desculpa, você não é nada sem o Kim Sung-yu. Sung-yu quase perdeu no seu jogo. Eu vou ligar agora. Tenha certeza de desenhar a foto que eu te perdi antes do próximo horário. Não vai me responder? Ele cabisbaixo. Tá bom. Tinha que ser. Enquanto a Ana estava assistindo. Então ele olha e percebe que ela estava falando com a amiga dela, dizendo que tudo isso era muito engraçado e que ela queria ir na próxima vez. E a outra confirma. É o que eu pensei. Estava certo. Talvez eu seja sortudo de ela não ter nenhum interesse em mim. Eu ia me matar se a Ana estivesse assistindo. Seria humilhante. Chegando à noite no prédio da casa dele, o senso de moda dele é tão bom. A irmã dele do nada aparece perguntando o que ele estava assistindo. Isso me assustou. Ela pergunta por que ele estava sendo tão sensível. Então ele mostra o celular e ela diz que ele era um farsante. O quê? Chamando o Tepin de farsante? Que tipo de merda você tá falando? Ela pergunta se ele não sabia, pois ele estava usando aplicativos para mudar o próprio rosto. Que? Aplicativos? Ela pega o celular e diz que iria mostrar. Ela chama ele de perdedor, perguntando como ele não sabia, já que ele fica o dia inteiro no celular. Ei! Então ela mostrando a notícia, diz que isso foi um grande escândalo. E logo cai a ficha dele. E lá estava, chocado, a cara real de Tepin, pessoa em questão. O quê? A cara do Tepin é assim? Você tá falando merda, não tá? Eu não seria enganado tão facilmente. Ela, estressada, disse que estava falando a verdade, pois era um aplicativo chamado iSing. iSing? Ela continuou falando que sempre tiveram aplicativos que deixavam alterar totalmente o rosto das pessoas e deixavam os olhos maiores, mas a distorção era terrível, então era bem óbvio. E ela continua dizendo que o iSing tinha a melhor aplicação para isso, pois eles não faziam apenas correções, mas mudava totalmente a aparência ideal para a pessoa. Ela, se achando, perguntava se ele queria ver a dela, e assim quando ele olha, começa a ficar surpreso. Essa é você? E assim vemos a aparência dela. Ela explica para ele que esse aplicativo não era muito conhecido aqui na Coreia, e que Tepin era alguém que só os fanáticos orientais como eles conheciam, e que isso o tornava mais incrível. E lá ele fixa os olhos no aplicativo. Então se passa um tempo e ele lá deitado na sua cama. Ela disse que o nome era iSing, né? Como que eu vou me parecer? E assim vemos que ele já estava fazendo o teste. Tire uma foto natural sua. Uma foto? Eu sou um expert nesse assunto. E assim ele começa a tirar a foto de todos os tipos de posições. Terminando de tirar, logo começa a aparecer, produzindo a versão ideal de você. Enquanto a IA fazia todo o trabalho, ele logo fica surpreso. Você tá dizendo que esse sou eu? Meu corpo é incrível. E assim aparece a estrela mais incrível do universo, na sua nova aparência de gostosão. Eu sou mais bonito que o Tepin, minhas roupas continuam as mesmas. Isso não é óbvio. Eu sou mais bonito que ele na vida real. E pensar que só de mudar sua aparência um pouco, uma pessoa pode ficar muito mais confiante. Então eu posso fazer coisas que eu não consigo na vida real por muito tempo. Eu não seria capaz de fazê-las aqui? E lá ele ficava pensativo. Sinceramente, meu físico não é muito bom. Celebridades não precisam correr, certo? Certo, vamos tentar então. Eu vou fazer minha conta em inglês para ser notado pelos ocidentais. E meu ídolo favorito, o RM, em honra aos dois. Então ele começa a falar inglês. Hi, prazer em te conhecer.
eu sou Genzi Monster. E assim vemos ele na sua pose de fodão. Vamos então começar o show. Eu uso um aplicativo chamado iSing para mudar a minha aparência. Olá, sou o Genzi Monster. Eu comecei a trabalhar como o Genzi Monster. Meu nome é Gamon, prazer em conhecê-la. O talento que eu normalmente suprimo, agora posso livremente mostrá-lo a outras pessoas. Foi bastante? Não. Eu amo dançar. Você conhece o estilo K-pop? É agradável. E lá ele continua fazendo as suas poses. Eu não consigo me controlar. Lá fora a irmã ficava chamando ele perguntando se ele sabia que hora já era. Quando eu soube disso, eu carreguei muitos vídeos meus. E a reação aos meus vídeos são muito maiores do que eu pensava. É isso que eles chamam de fã? E por que eles estão me dizendo que eu sou bonito? Então eles são fãs? Isso mesmo, eu sou realmente bonito. Se eu for assim na vida real, a escola inteira teria me admirado. Então eu conseguiria abordar a Ana. Ana me dê seu número. Com confiança? Será que eu posso? Mesmo que altere minha aparência, minha verdadeira natureza ainda é Cha Yeon-ho. Lá no canto da sala, a garota perguntava se a Ana tinha visto essa dança, pois ela tinha praticado com o sistema dos vídeos de BTS. Ela pergunta se o vídeo tinha aparecido, pois ela estava estudando e não tinha conseguido assistir. Ela mostra e diz que não estava brincando. Logo ela começa a mostrar esse camarada, falando que o nome dele era Sun-hee e era o líder dessa vez. Então a outra diz uau e perguntava se era sério. Caramba, quem é? Quem está interessado em Ana? Sun-hee? BTS? É um idol coreano? Ela pede pra salvar e quando ela chegar em casa ela iria assistir. E assim fica dizendo que ela estava ocupada, que não poderia assistir agora. Seja o que for, Ana está bem bonita hoje também. Logo o camarada aparece. Ei, o que você está assistindo? Eu estava apenas me distraindo. Eu fui pego. Ele olhando. Você... Estamos assistindo Rioana, certo? Tu gosta dela? Você quer que eu diga a ela? Não faça isso. Ei, Rioana. Não. Ela olhando, perguntava o que ele queria. Você não pode. Absolutamente você não pode. Juntai. Logo o professor começa a falar no fundo. O que vocês estão fazendo? Sente-se. Young-ho, o que vocês estão parando aí? Sim, eu sinto muito. Ufa, eu fui salvo. Logo alguém começa a chamar por ele. Quem mais? Kim Seong-un? Não tem muitos dados para esse Gamon mais tarde. E o Gamon era o Genzi Monster. Eu quero me apressar e me tornar um Gamon que pode fazer qualquer coisa. Por que Cha Yeon-ho, que não pode fazer nada, é tão patético? Novamente ele retorna até a casa. Vamos esquecer as tarefas escolares e nos concentrar em Gamon. O que devo fazer no upload de hoje? O favorito de Ana se chama BTS, certo? Eles são tão bons quanto eu pensava. Ana, o que você gosta nesses caras? Devo assistir mais vídeo deles? Uau, a vista é uma loucura. Notando algo? Então ele nota que enquanto eles dançavam, eles também cantavam, dizendo que tudo o que eu sei é que meu sorriso é para você. A dança é bem legal. Minha dança é como um coração que bate continuamente. Eu vou ficar ao seu lado. E claro que isso é a música e não ele falando. E eu corro. Então ele fala, ótimo, esse vai ser meu próximo vídeo. Ele correndo, e agora? Vamos escolher a roupa. Abrindo o armário ele começa a escolher. Eu vou usar algo parecido com a música. Esse mal, por que eu comprei isso? É um pouco difícil dançar essa música. Ele achando uma roupa? Então é isso. Eu escolhi as roupas. Devo tirar uma foto agora? Eu não cobri meu laptop. Ouvi dizer que o que Ana gosta é um deles. Ana, você está com os olhos baixos. Só de olhar isso me dá vontade de dançar. Mas isso é bom pra mim. Ana, eu sempre te admirei. Eu estou bem mesmo se eu não puder ter você. Não me arrependo desse sentimento. Tudo o que eu sei é que isso é para você. De repente, do lado de fora, a irmã dele escutava tudo tenebrosamente e ela fica. E lá continua. Desde quando tudo isso começou? Ela gritando, chamando por ele. Meu coração está crescendo com carinho por você. E ela grita mais alto, pedindo para ele parar. Então amanhece, chegamos até um outro canto. E ela lá apenas olhava para os camaradas dançando. E se perguntava se ela devia assistir mais uma vez antes de ir para a escola. De repente, ela nota algo. E se perguntava quem era ele. Ela se pergunta quem era e diz que foi postado ontem e que tinha muitas visualizações. Então começa a olhar. A sensação avassaladora que eu sinto. Quando ela nota, diz que ele era muito bonito. Vou colocar tudo em um e dizer para você. E continua dizendo que ele era muito bom em dançar. Ainda me falta a coragem que devo ter, mas vou correr e correr. É claro, galera, que isso é a música, né? E é claro que eu não vou cantar, né? Até eu chegar ao seu lado. De repente ela começa a sentir e diz o quê? E lá o coraçãozinho dela começa a ficar apaixonado, dando aquele sorrisinho. Se perguntava se ele seria pessoalmente muito legal. Então volta até o nosso prota que estava coagido. Chegando até a escola, o nosso prota estava lá, bem de boa, sentado. Que surpresa, tão cedo pela manhã. De onde eles vieram? Cha Yeon-ho. Ei, você pode compartilhar alguns dados? Isso é esperado entre amigos, certo? Amigos. Ok. Caramba, eu sou um perdedor. Você cedeu de novo. Eu não tenho muitos dados restantes. Então mostra dados de alagamento 124 mega. Vamos parar de pensar nisso e vamos ver as reações do vídeo de ontem. Ele olhando surpreso, o cover de dança que eu enviei pra Ana literalmente se tornou um hit. Quantas curtidas são? 2,7 milhões? Vendo como existe comentários coreanos também. Talvez Ana tenha visto também.
E lá, coradinho, ele fica. Voltando pra sala, uma voz feminina começa a perguntar se a Ana tinha visto. Ela diz que sim, e diz que tinha ficado meio cansada de Vintage. A amiga dela pergunta se ela tinha se tornado uma traidora, e diz que ela estava apenas perdendo o interesse dela pelos idols. A outra, chateada, diz que ela era a única que tinha apresentado a ela, e chama ela de traidora. O quê? Perdeu o interesse? Então é eu? Qual era o ponto de eu fazer tudo isso? Por qual razão? De repente ela diz que viu outra coisa, e a amiga dela pergunta o que era, e ela explica que viu um influenciador que enviou um cover de uma música. Quando o nome dele é citado, Genzi Monster, ele fica todo coradinho. É o quê? Ela se pergunta se ele era bom. Ana me viu? E lá, toda feliz, diz que ele era muito bom. Está certo, eu nasci pra esse momento. É a primeira vez na minha vida que sinto que preciso retribuir o favor de alguém. Desde que descobri o icing por causa dela, eu deveria ir para a conta oficial do Instagram de Vintage e dizer olá. Enquanto tudo isso acontecia, o outro apenas olhava. Chegamos até um outro local, e as garotas estavam conversando. E as garotas começavam a falar de karaokê. A loirinha falava que não, porque ela iria se encontrar com a opa dela hoje. Nosso prota entrando pensativo. O que eu devo fazer hoje depois de chegar em casa? Devo tentar cobrir algo diferente de Vintage? Ele então, passando por ela, logo bate no seu leite de morango. E ficando suja, falava que ele era um perdedor. Merda, Bangcena. Ela pergunta se ele tinha olhos. Desculpa, mas que sorte de cachorro. De repente ela se aproxima e pergunta o que ele iria fazer com o uniforme dela. A loirinha pergunta se ele iria comprar um novo pra ela. Eu realmente sinto muito, eu vou limpar pra você. Ela olha com um olhar de fúria, dizendo o que ele estava querendo dizer com isso. E fica perguntando se ela iria mesmo entregar o uniforme pra ele, que parecia ser um pervertido. A loirinha chama ele de perdedor e fica dando risada. Ah, então eu te dou dinheiro então. Estou ferrado. Ela pergunta se poderia resolver tudo isso com dinheiro. E a loirinha diz que ele realmente era o pior. Ele pensativo. O que você quer que eu faça então? De repente aquele camarada logo aparece. Kim Sung-kyu? As outras olham e já fica apaixonadinha. Por que ele está aqui? Então correndo pra ele, ficava dizendo que o nosso prota derramou leite no uniforme dela. O que eu devo fazer? Ela apontando pergunta se ele era da turma dele. Ah, sim. E assim ela finaliza pedindo pra ele dar um castigo nele. Ela está saindo com Sung-kyu. Ele olhando pra ela. Bangcena. Quando ela olha, largando o braço dele. Vamos? Ela se pergunta por que ele estava agindo assim. O que está acontecendo? Por que eles estão agindo assim? Ah, eu não sei. Você pode se ferrar sozinha. Você é irritante, então vaza. Ele se retirando, ela pede pra ele esperar um minuto. Não me siga. O que acabou de acontecer? A loirinha pergunta se ela estava bem. E ela, começando a ficar com raiva, começa a apontar pra ele, dizendo que tudo isso era culpa dele. Então avança pra ele dizendo que estava morto. E o nosso prota tenta se defender. Jae-eun-ho, venha comigo. Não pensei que ele deixaria as coisas passarem tão facilmente. Ok, então. Eu sinto muito, me desculpe. Eu prometo dar a taxa de limpeza mais tarde. Então, chegando do lado de fora, eu sinto muito. Não sabia que ela era a sua namorada. Namorada? Quem? Você acha que aquela Goblin de antes é minha namorada? Ela não é? Você é cego? Você não me viu dizendo a ela pra vazar mais cedo? Me desculpe. Todas as garotas são apenas brinquedos com os quais Sung-kyu brinca ocasionalmente. Pare de falar. Responda corretamente. Você gosta da Ryuana, certo? O quê? Como ele sabe? Bingo, olha só seu rosto, está ficando vermelho brilhante. Eu disse que estava certo. Responda. Não, assim, por quê? Ele está mentindo de novo. Você olha para ela todos os dias. Não, meu pescoço é naturalmente um pouco torcido. Se não, então tudo bem. As coisas acabaram, que alívio. Isso realmente não é assim. Não sei por que ele perguntou. Eu ia apoiá-lo se fosse esse o caso. Já que você disse que não é o caso, você vai ficar bem se eu começar a namorar a Ryuana? Nosso prota logo olha surpreso. O quê? Eu pretendo fazer dela minha namorada. O que você acha? O que esse bastardo está dizendo? E assim começa a explicação sobre a vida dele. Kim Sung-kyun. Ele não me assedia diretamente, mas ele usa o An Jong-tae para me tratar como um shooter. Jae-eun-ho, Sung-kyun quer comer hambúrguer. Ele é um merda comigo, mas de repente alguém chama por ele. Um monte de garotas gostam de Sung-kyun na nossa escola. Logo a loirinha pergunta o que ele iria fazer depois da escola, e a outra pergunta se eles iriam jogar PUBG juntas. Eu tenho que jogar League of Legends hoje. Hoje é o último dia da temporada. É uma vergonha, mas Kim Sung-kyun é muito mais alto e mais bonito que eu. Além disso, ele é muito rico. Então ele provavelmente está namorando uma garota como a Bangcena, certo? Isso mesmo, ele combina com ela. Eles parecem ótimos juntos. Mas como a Ana encaixa nisso tudo? O que você acabou de dizer? Ele ouvindo fica com essa expressão. Jae-eun-ho, você acabou de falar pra dentro com o Sung-kyun. Por quê? Você enlouqueceu? Não, não é isso. Jae-eun-ho, eu pareço uma anta para você? O quê? Por que ele está bravo? Não, claro que não. Tenho que acabar com as coisas rápido. Por quê? Eu não posso gostar da Ryuana?
Droga, eu não posso. Ana não namoraria um bastardo safado como você. Vocês não iriam combinar juntos. Eu não posso? Eu estou cansado de caras como você em Simp por Bang Sena. Pra ser honesto, é maravilhoso quando eu tenho duas estudantes exemplares como a Ryuana. Ele ouvindo começa a ficar com raiva. Eu vou mandar um relatório mais tarde. Ele ouvindo começa a se tremer. Seu pedaço de merda! E assim, dá-lhe um soco bem na cara dele. Assim que ele cai no chão, começa a avançar pra cima dele. E assim com sua fúria, começa a bater nele. Ei! De repente a ficha cai. Você não vai me responder? Você pode sair com a Ana? Não, eu não me importo. Faça o que você quiser. Claro que eu odeio isso. Ok então. Relaxa um pouquinho. Agora, vaza daqui. E assim se retiram, deixando o nosso prota no chão. Cha Yun-ho, você é mesmo um perdedor de merda. Você ouviu alguém falar desse jeito da garota que você gosta e não fez nada, mas não tem nada com o que se preocupar, certo? Ana é uma pessoa legal. Ela nunca vai sair com um cara desse nível tão baixo. Chegando até a sala, logo ele entra. Como isso pode acontecer? Eu estou sonhando? Kim Sung-kyu, eles parecem tão felizes conversando junto. Não demorou quase nada. Ana, algo parece diferente hoje. Ela pergunta-se sério. Sim, você realmente está diferente do usual. Ela diz que, para falar a verdade, ela tinha mudado o batom dela. E diz que ele tinha uma boa percepção. E se ele era do tipo cuidadoso. Sério? Eu sou, não sou? Isso não pode ser um sonho. Logo ele pergunta. Certo, onde você estuda? Ela diz que em Veritas, e por quê? Eu vou para Ackley, você deve ir também. Provavelmente é mais perto da sua casa também. Ele já sabe onde ela mora? Ela disse que escutou que tanto ele quanto vários rapazes iriam para lá. Não existe tal coisa. Além disso, eu vou estar lá, não se preocupe. Tente vir alguma vez para você ver a atmosfera. Ela pergunta se realmente poderia ir. Claro, eu vou passar o meu Cacau Talk. E assim Coradinha diz que ok. Nosso prota apenas observava tudo, surpreso. Não posso deixar isso acontecer. Chegando do lado de fora. Não posso, sem chance. Ana não sabe que Sung-kyun é o cara ruim. Como ela pode se encantar tão rápido? Como eles já estão tão próximos? Eu nunca nem fui capaz de ter uma conversa com Ana. Eu até fiz uma dança coreografada para ela. Qual é o motivo? Na vida real, eu não posso competir com o bonitão. Então, mais uma vez, ele bate na garota do cabelo roxo. Ela, estressada, pergunta o que ele estava querendo. Não, isso não foi proposital. Ela diz que ainda dava a mínima. E era para ele usar a droga dos olhos. E assim prepara o tapa na cara dele. Ele se preparando para levar o tapa, logo alguém se aproxima. E quando vemos, uma gasosa começa a aparecer. E logo vemos essa belezura. Ela pergunta o que eles estavam fazendo. Começando a se aproximar, novamente pergunta o que eles estavam fazendo. E os dois com medo ficava calado. Se aproximando mais perto, perguntava por que eles eram tão barulhentos. E assim pergunta mais uma vez. A outra com medo chama ela de Lia. E ficando toda felizinha, perguntava desde quando ela estava ali. Ela começa a falar que ela deveria ter dito que ela estava na escola. E na mente dela ficava dizendo que o pessoal tinha falado que ela tinha ido viajar para o ocidente. E perguntava o que aconteceu. Chamando ela pelo nome de Bang Sena. Ela fica surpresa. Logo começa a dizer que a voz dela era muito irritante e se ela sabia disso. E assim todos eles ficam surpresos e logo pede pra ela não encher o saco dela. Se aproximando perto do nosso prota, é filezinha. Passando, logo olha pra ele e vai embora de vez. E a outra puxa saco, começa a correr atrás dela. A loirinha pergunta o que ele estava fazendo todo esse tempo, pois ela estava muito curiosa. E ela fala que depois iria falar, mas o prota olhava. O que ela tem para Bang Sena ficar tão assustado na sua frente? Ela olha e pergunta quem era o moleque. E ela fala que era o Cha Yun-ho, dizendo que ele era só um otário e que não precisava ligar para ele. E lá continua apenas observando ele e se retira dizendo que estava tudo bem. Chegando então na hora do intervalo, ele estava lá sentado apenas pensativo. Como ele mexeu o coração dela tão facilmente? A Ana gosta desse tipo de cara? Não, ela só não consegue rejeitar ele por ser muito gentil. Mas essa expressão... E lá, apenas gemia de angústia. De repente ele ouve algo. E aquele grupinho novamente passa do lado dele. Então apontando para o nosso prota. Ei, rápido, vem comigo. Tá tudo bem então. E assim começam a se retirar dali. A outra com raiva ficava dizendo que continuava vendo ele hoje. Nosso prota apenas evitava de olhar para eles. É a primeira vez que vejo ela, mas eu acho que ela é peixe grande. Ela é alguém que até mesmo o grupo de Kim Sung-kyu fala sobre. E lá elas continuam andando, enquanto nosso prota apenas olhava com medo. Sim, Kim Sung-kyu é popular e eu sou um perdedor. Faz sentido que a Ana goste do Kim Sung-kyu, mesmo que seja verdade. Por que eu me sinto levemente injustiçado? Chegando então a hora de ir embora, começa a ir. Então chega a noite na casa dele, então deitado. O que a Ana tá fazendo com o Kim Sung-kyu agora? Já que eles trocaram contatos no Cacau Talk, como a Ana teria respondido se eu tivesse perguntado a ela? Provavelmente... E lá na mente dele, apenas ela se desculpava, dizendo que os pais dela disseram pra não dividir as coisas pessoais com os outros. Por Deus, eu quero ser como ele! Eu quero ser popular, mas a realidade é que isso é demais para mim. Mesmo que eu seja popular,
mas é somente nas redes sociais. Cara, que triste. Certo, Vintage tem uma música triste. O nome é Hilário. Bom, pelo menos depois de assistir tantas vezes, acho que tô começando a gostar. Realmente, visto que também estou triste, vamos dançar. E assim começa, já longe de tanta fumaça. Menina que manda seus beijos com graça, me faz rir, me faz feliz. Sentada na areia, brincando com a sorte, não chove, não molha. Não olhe agora, eu estou olhando para você. E isso foi a música. Terminei, ufa. Logo quando ele posta, começa a ter os comentários. Eu deveria parar logo. Largando o celular na cama, logo começa a deitar. Foi legal até. Mas quando eu decidi desistir, eu estava deprimido. Uma chance de virar o jogo apareceu. Então no meio dos comentários, entre chamando ele de incrível, alguém chamado Dustin Bieber começa a chamar ele, dizendo que isso era maravilhoso e que ele tinha um talento incrível e queria convidar ele para um dos shows dele. Dustin Bieber coreano? Eu conheço o chinês. Olha aí, ó. Justin Bieber. 贾斯汀·比伯。 Muitas pessoas pelo mundo nascem com o dom de ser uma estrela, como esses dois que eu respeito. Receberei admiração e amor das pessoas de todo mundo se eu me tornar uma super estrela. Alguns estão acima dos outros, até mesmo entre eles. Uma super estrela nata, sendo o centro das atenções em rumores na web. Enquanto ele caminha, logo derrama o café em cima do carro. Um gênio nasce com o talento de um músico e de uma estrela. O presidente da música do pop. Não, o rei da música do pop. Dustin Bieber. E aí vemos o álbum dele. Algumas celebridades são de várias nações. Queria uma foto com eles. Uma superestrela das superestrelas. Ele comentou na minha página. E assim voltamos para ele. Você está me convidando para o seu show? Logo ele nota que os seguidores dele de 150 mil subiu para 600. Essa contagem de seguidores é real em um único dia? Uau, ele é uma tendência no YouTube também. E assim aparecem as notícias no YouTube. Ele continua olhando para o celular. Parece que eu estou ficando famoso. Eu levantei hoje e de repente me encontrei famoso. Ninguém poderia imaginar que esse ícone escolhido por Dustin Bieber está bem pertinho de você. Enquanto no fundo o pessoal ficava falando: você viu o pentakill do fake ontem? E lá eles continuam falando, enquanto nosso prota ficava sem entender. O quê? Por que ninguém está falando sobre mim? Nem ele, nem esse cara também. A outra garota se aproxima falando com a Ana, dizendo que tinha gostado do cursinho e perguntava se ela poderia mudar. A Ana fica dizendo que o cursinho que ela vai era muito bom. Ana, como esperado, eu queria dizer às pessoas que eu sou o que o Dustin Bieber escolheu como o novo ícone do pop. Eu não acho que tenha alguém aqui com o mínimo de interesse. A diferença entre a vida online e a realidade é grande. A porta se abrindo, o camarada logo aparece. Eu, Ana. John Tai? Song Kyun está procurando por você. Ela olha e confirma. Pela tela do celular dela, vemos que ele perguntava se ela estava livre e era para ela ir até a cafeteria, e lá apenas observava. Ela se levanta se despedindo da amiga dela, dizendo que tinha coisa para fazer. Onde ela está indo? Porque ela está trilhando esse caminho sombrio. Kim Sung-kyu, que intenções abomináveis você tem? Chegando do lado fora, onde estavam aquelas três rebeldes, a loirinha perguntava se isso era tudo que ela iria comer. A do cabelo roxo perguntava se ela queria ir em algum lugar depois da escola. E ela diz que o único desejo dela é que as duas calassem a boca. Ela pergunta o que ela estava assistindo, e assim mostra que era o nosso protagonista. Enquanto olha, diz que tudo isso era muito legal e manda aquele xingão. Ela olha e pergunta o que era isso. Enquanto a outra olhava, ela pede pra ela parar de perturbar. De repente a loirinha começa a perceber algo. A do cabelo roxo pergunta e logo aponta pra eles dois, parecendo ser um belo casal. Quando ela percebe, começa a ficar furiosa e fica xingando a Ana, preparando pra lançar o sorvete. Logo a loirinha começa a perguntar se ela não conhecia a personalidade dele, e lá ela segura a própria raiva. Então as duas começam a notar algo, pois a outra começa a dizer que iria assumir toda a responsabilidade, então era pra ela jogar. Ela, ouvindo, logo olha pra eles e joga em direção a eles. Quando o sorvete estava indo em direção, logo os dois começam a notar algo. Elas, olhando surpresa, ficam sem acreditar. Até mesmo a gasosa fica sem entender, pois o nosso protagonista aparece e defende a sorvetada bem na cara dele. E lá, apenas sente o frio do sorvete, enquanto o outro ficava olhando surpreso. Fracote? E assim, o clima fica pesado em toda a área. Ele tentando se limpar, o outro olhava e pensava: ele bloqueou isso por mim? A outra com raiva perguntava que tipo era ele, porque sempre ele aparecia logo no caminho dela. Ela se aproxima perguntando se ele estava bem, e lá todo coradinho ele ficava: eu não acho que eu deva falar com a Ana. E o outro apenas observava. Bang cena, você estava tentando acertar isso em mim? Ela tenta fugir dizendo que ele não era o alvo dela, mas sim aquele perdedor. Chamando ele de otário, ela diz que era pra ele não ter aparecido mais na frente dela. E lá ela zoava a cara dele. A loirinha começa a zoar dizendo que tinha merda na cara dele, e ela confirma dizendo que isso tinha caído bem. Ele com raiva: já basta isso, a Ana está vendo tudo. Ela se aproxima perguntando por que ele tinha essa expressão e se ele estava se sentindo ofendido. A loirinha ficava desafiando ele, dizendo que se ele estava se sentindo ofendido, era pra ele ter coragem e fazer algo. Ele olha
olhando. Já chega. As duas ficam sem acreditar e elas falando no fundo perguntavam que tipo de expressão era essa. A loirinha novamente desafia ele a dizer isso de novo. Eu disse chega. Logo algo bate na cabeça dele e todos eles começam a olhar surpreso, até mesmo a gasosa. Acertei no alvo. Bancena, acertar headshot é minha especialidade. Nossa, Yunho, isso machucou. Me desculpa, minha mira é tão boa, né? A loirinha mais uma vez fica zoando a cara dele, dizendo que tinha acertado e que isso tudo era hilário. Ah, eu quero isso como plano de fundo no meu celular, me mostra. Então a Ana pede pra eles pararem. Eles olhando perguntavam o que é que ela estava querendo dizer. O que? Você está pedindo pra parar? Nós só estamos brincando. E Ana, você está desse lado? Nosso prota então impede e logo bate na mão dele. O que? Você me bateu? Ana já disse pra você parar. Por que você está metendo a Ana nisso? Esse era o pensamento dele e logo ele continua. Eu não posso segurar mais. Seu pedaço de merda! Ele ouvindo surpreso, faz com que até os dois fiquem surpreendidos. Eu juro por Deus, você está me irritando. A gasosa começa a notar que algo iria acontecer. Seu fracassado, você perdeu todo o juízo depois do tiro na cabeça? Você quer morrer? E assim prepara o soco. Quando ele olha pelo reflexo no olhar, logo ele desvia por um tris. E assim mostra que ele desviou que nem o Matrix. A outra olhando perguntava o que tinha sido isso. E lá relembrava a dança do nosso prota. Ele prepara o soco e acerta bem na cara dele com toda a força, fazendo ele começar a desmaiar na mesma hora. As outras olham ficando surpresa. Até mesmo a gasosa fica surpreendida, pois ela nunca tinha visto isso. Seu fracassado de merda! As outras olhando começam a debochar da cara dele. E lá continuam zoando, dizendo que ele tinha perdido para o nosso protagonista. Calem a boca! Ele começa a se levantar. Fracote do caramba, você deve ter perdido a cabeça. Ele olhando. O que eu acabei de fazer? Eu soquei ele. Ele começando a correr, logo prepara o soco novamente. Então a mão dele é segurado e quando vemos era aquele loirinho. Vamos resolver isso de uma maneira séria. Esqueça desse vai e vem e lutem. Ele olha, o que isso quer dizer? Chegando até o banheiro, lá estava o nosso prota lavando o rosto. As coisas ficaram desse jeito. Ele se olhando, começa a relembrar. Eu tentei me segurar, mas não consegui me controlar com a Ana olhando. O outro olha sem acreditar. É o quê? Quer que eu enfrente esse perdedor? Sankyun, eu tenho uma reputação a manter. Ah, Jontai. Ele olhando com medo. Então você quer lutar comigo? E lá se treme na base, segurando nos dois. Agora eu entendo. Quer dizer, vocês dois estão bem equilibrados. Fiquei um pouco surpreendido. Estou bem ansioso. Cha Yun-ho, olhando pra ele. E lá finaliza. Ele fecha a torneira. O que é que eu faço? Mas, pra ser sincero, eu me senti ótimo. Foi como se eu tivesse liberado todo o meu estresse acumulado. Será que eu consigo fazer de novo? Chegando até a sala de aula, todos estavam lá apenas conversando, enquanto a gasosa lá continua mexendo no seu celular e vendo o nosso protagonista, e pensativo ela ficava. Ela olha mais uma vez e fica se perguntando por que eles se pareciam tanto, pois foi num único piscar de olhos, mas ele tinha um movimento muito idêntico. Logo a loirinha aparece chamando ela de Lia, dizendo que os dois iriam brigar, e seria na cobertura depois da aula. Ela começa a perguntar se iriam apostar, e ela iria apostar $10 no One Jontai. A outra pergunta se o Jontai não seria o pior, e quando cita o nome da Ryuana e xinga ela, a outra fica surpresa, e Lara continua ouvindo as duas enquanto se perguntava como que a Ana tinha se aproximado dele, pois ele era o namorado dela. Se você entendeu errado, eu vou indo. Vamos, Ana. E assim, seguindo ele, começa a olhar pra trás, e a gasosa apenas olhava pra ela, e começa a fazer uma cara de desprezo, e sai correndo indo atrás dele, enquanto a gasosa apenas olhava tudo isso. Ela sorri perguntando se a Ryuana queria entrar no círculo delas, e assim ela finaliza perguntando se a outra era maluca, e quem ela pensava que ela seria. E assim elas ficam surpresas pela palavra de Lia, e finaliza dizendo que ela tinha toda a razão. Chegando novamente na sala do nosso prota, ele estava lá, apenas se tremendo. De repente a porta abre. Ei! Não me ouviu? Por que fez aquilo? E lá começa a apertar o ombro dele. Eu te perdoo se pedir desculpas, mas vai ter que pagar $50 de remuneração. Eu não tenho dinheiro. É mesmo? Então eu vou ter que te dar uma surra. Vai apanhar tanto que vai desejar nunca ter nascido. Eu vou limpar o chão com a cara desse otário começando amanhã. Ele com medo. O que eu faço agora? Não tem como Kim Sun-kyo me deixar sair dessa. Ah, será que a Ana também está nervosa? Eu consigo vencer, Ana. Se a Ana vai assistir, hein? Eu vou conseguir juntar coragem. Quem foi que disse que a luta entre os fracassados é a mais interessante de assistir? Logo aparece cobertura, entrada proibida. Muitos espectadores vieram assistir a luta entre mim e a Jontai. O outro agachado. Nosso Yunho cresceu um bocado, sabe até revidar. Isso que ia sair do ferro na vida real.
e lá apenas debochavam dele. Você está morto! Ele pensativo, a gente vai mesmo lutar? É a minha primeira vez lutando. Enquanto a outra apostava, a outra gritava pra começar. Lute direito, não me decepcione. Ele preparando, vocês estão preparados? Agora lutem! Eu vou tentar desviar de novo. Meu próximo contra-ataque é... Enquanto o outro começa a correr, logo ele nota, pois ele dá um agarrão no nosso protagonista. Eu tô ferrado, eu não esperava por essa. Um perdedor que esconde sua força. Quem foi que disse que a luta entre os fracassados é mais interessante de assistir? Eles continuam a lutar. Achou que eu ia cair nessa 2 vezes? Você tá ferrado, otário! Ele tentando se defender, logo desvia nas últimas. Como o soco foi direto no chão, ele começa a sentir a mão doer. Ele olha com raiva. Esse retardado. Nosso prota quando percebe, achei uma abertura. E assim começa a chutar a bunda dele, fazendo ele ir por cima. A outra continua chamando John Tai de fracassado. E a loirinha diz que isso era jogo sujo. E o outro apenas olhava tudo. De repente alguém começa a se aproximar por trás dele. Kim Sun-kyu, está com medo? Então vemos segundo ano classe 4, o segundo no comando. E segundo ano classe 4, o chefe. E por que eu estaria? Que outro motivo teria? Aquele retardado de laranja manchando a sua reputação. Não consegue nem lidar com um perdedor qualquer. Manchando minha reputação. Que piada. Ele é só um palhaço. Já que ele é tão fraco, dá pra chamar isso de treino. Mas que frieza, Sun-kyu, dá medo. O outro lá atrás. Mas não chega a ser impressionante. Aquele perdedor. É óbvio que ele foi chamado aqui para ser executado. Mas mesmo assim, ele está lutando tão bem. Ele é mesmo pior que o John Tai. Só quer dizer que o John Tai é o maior inútil. Sun-kyu, se também quiser ser um comandante, vai ter que cuidar melhor dos seus pertences. Baek-chan-woo, você tá querendo me ensinar? Esse idiota. Não seja estraga prazeres, vamos ver a luta. John Tai, fracassado, imbecil. Eu vou te dar uma surra se você perder. A essa altura ele já tá ferrado. Por que ele se esforça tanto? Deveria apanhar como o perdedor que é. E lá a luta continua. Morra! Nosso prota prepara o chute e logo vai em direção dele. Assim que acerta, ele cai no chão. Talvez eu consiga vencer. E lá relembrava. Fracassado, eu vou te dar tempo pra rezar. Então faça logo e depois suba. E lá com medo ele ficava, olhando para o celular, começava a ficar pensativo, lembrando de tudo, até mesmo do Dustin Bieber. É verdade, eu sou um homem que foi conhecido por Dustin Bieber. Eu posso lutar com o puto como o John Tai. Eu consigo vencê-lo. E assim dá um soco bem na cara dele. As outras olhando, perguntavam se ele era tão bom assim. A gasosa olhando, fala que ele tinha talento para se movimentar, pois olhando para os pés dele, ele tinha desviado do soco mais cedo. E caras como ele são bons de dança. E é claro que lutando também. A loirinha pergunta se isso era de tirar o fôlego, pois ele também não sabia que era tão forte assim. Ela ri dizendo que o outro tinha se ferrado e a gasosa ficava pensativa, dizendo que o Sun-kyu não iria deixar isso barato, pois se John Tai continuar assim, o nosso protagonista iria ferrar a reputação do Sun-kyu. Ele continua lá apenas tentando acertar o nosso prota, enquanto ele desvia que nem um ninja. Assim que ele der uma brecha, logo alguém aparece por trás dele, e quando ele percebe, e vemos que era o Sun-kyu. Sair do ringue é contra as regras. Ele olha sem acreditar, e não fica entediado, mas já acabou o jogo. E assim dando a rasteira, ele começa a cair. O que ele disse? Enquanto cai, continuam gravando. Estava ficando interessante, mas agora já era. Quem sai, Nai? Então no finalzinho da tarde, nosso protagonista estava sentado, cabisbaixo. Que dor. Isso foi muito injusto. Aquilo foi trapaça. Maldito Kyun Sun-kyu. E também aqueles espectadores. O que foi que eu fiz de errado? Por que eles estão fazendo isso comigo? Mas que merda. Por que me fizeram lutar se iriam fazer aquilo? Vocês dois vão lutar pela posição de lacaio, entendido? Porque simplesmente não me humilha como sempre. Que merda de sorte. Não quero ir para a escola preparatória hoje. É melhor ir para o Sabe Café. Logo ele abre os olhos e começa a notar, pois a gasosa dele começa a aparecer. Ana. Ela olha e nota que era ele. Ela olhando para ele e chamando ele pelo nome, pergunta se ele era o garoto de antes. Sim, sou eu. Ela pergunta por que o rosto dele estava assim e se ele estava bem. Mas que anjinho. Ela pergunta se foi verdade que ele estava brigando com aquele camarada. Ela pergunta se foi por causa daquele sorvete. Não, Kim Sun-kyu quis que a gente lutasse. Ela fala pra ele que achou que eles estavam apenas brincando. E por que ele faria tudo isso? Porque mais aquele bastardo é um babaca. Ela fala que a briga foi muito feia, porque o rosto dele estava um desastre, pois tinham batido nele tanto que devia estar doendo. Ela pensando alto fica dizendo que John Tai parecia ser alguém que brigava muito. O quê? Ele não impressiona ninguém. Ela disse que olhando para o rosto dele, não podia concordar com isso. Eu peguei leve com ele, se não fosse o Sun-kyu. Ela abrindo a mochila, fica dizendo que devia estar doendo muito, e assim mostra o curativo pra ele. E diz que quando ela usa tênis novos, fica machucando os pés dela, então ela sempre carrega band-aid. E assim diz que vai colocar nos machucados dele. Mas eu tô bem. Ela diz pra ele pra ficar quieto e começa a subir. De repente ela escorrega, e quando vemos ela cai por cima dele, o surpreendendo, e fazendo aquela cena que todos estavam esperando. Tá tudo bem? Ela coradinha diz que dá pra ver melhor assim. E assim finaliza colocando
colocando o band-aidinho. Ela sorria ao fundo, perguntando se ele estava melhor e se ele estava agradecido, enquanto ele ficava apenas coradinho. Ela se afasta dizendo para ele colocar remédio quando ele chegar em casa. Ah, obrigado. Ela diz que não sabia que eles estavam brigando desse jeito e fica dizendo que ela se sente culpada, pois mesmo que não seja por causa dela, ela ainda estava lá. Ele pensativo. É meio que sua culpa também. Ela se retira dizendo que estava indo, pois ela precisava ir para a escola preparatória mais tarde. E assim se despedindo, toda brilhosa, falava que eles iriam se cumprimentar a partir de agora. Ah, certo, vamos sim. A gente vai sim. E assim se retira dizendo que ia ver ele amanhã. Tá bom, tchau. E assim vai embora, deixando ele todo apaixonadinho. E lá ele fica, todo corado. Coisas boas vêm depois de coisas ruins. Ai, mesmo, eu devia ter pedido o número dela. Mas a partir de amanhã posso falar com ela, né? Ainda tá doendo muito. Pode colocar um band-aid em mim? E lá estava o pensamento dele. Mas espera um pouco. E lá pensava nele. Kim Sung-kyun não vai deixar. Enquanto Kim Sung-kyun estiver lá, logo alguém começa a aparecer e chama por ele. Quando ele olha, a gasosa aparece pedindo pra conversar com ele. Não é aquela garota famosa? Ela se aproxima perguntando se o nome dele era Yoon-ho. Ah, é sim. Ela encosta no ombro dele, dizendo que ela notava que Kim Sung-kyun era uma ameaça para ele. Hein? Logo ela se senta do lado dele e pergunta se ele queria que ela se livrasse dele pra ele. Eu não sei do que você está falando, eu não o vejo desse jeito. Eu não quero me envolver em mais bagunça. Ela pergunta se era porque ele era introvertido e ele não teria escolha. Ela cruza os braços pedindo para ele calar a boca e segurar a mão dela. Se levantando, então ela se levanta dizendo que ela sabia que ele era o Genzi Monster. Que? Como você sabe? E assim estende a mão dizendo que era para ele apertar. Depois de falar, apenas o silêncio reinava. Como que ela sabe que eu sou o GM? Nós só nos vimos algumas vezes. Ficou mais bonitona do nada. Como você... Ela não deixando ele finalizar, ela pergunta pra ele como é que ela sabia. E ele também tinha acabado de admitir. E como ela sabia que ele seria o Genzi Monster. E lá continua surpreso. Mas ela continua dizendo que ela não perguntaria se ela não tivesse suspeitas, pois quando ele tinha se esquivado daquele soco, tinha coincidido com a imagem do GM dançando em seu novo vídeo, e que talvez ela tenha assistido mais de uma vez. Logo ela agarra ele e diz que o Genzi Monster lembrava o nosso prota. Eita da mulher brava, é dessa aí que os inscritos gostam. E ela completa dizendo que ele era completamente diferente, e não que era diferente, era só que era mais baixo, e que ele devia ter usado algum tipo de aplicativo de edição. Como ele é afiada! Ela diz que o nome do canal era Genzi Monster e que dava vergonha alheia, mas que agora ela entendia tudo vendo ele pessoalmente. Você vai contar pra todos da escola? Ela pergunta se deveria. Não. Ela pergunta se deveria adivinhar os pensamentos dele. Ele olha e fica em dúvida. Ela diz que ele deve querer se gabar por ser uma estrela SNS, pois ele era o GM que até recebeu um comentário do Jim Bibi. Do contrário, não estaria se esforçando tanto para soltar vídeos. E coradinho ele fica. Mas se caso descobrirem quem ele é na vida real, será que vão continuar gostando do GM? E lá começa a ficar preocupado. Ou se caso contrário, será que eles iriam rir de desprezo? Ela tem toda razão. Tepin também se ferrou depois que descobriram a verdade. Seria pior no meu caso. Kim Sung-kyun não vai me deixar em paz até a graduação. E nos pensamentos dele, a aparência patética do superstar GM balança mais fracassado. E a Ana vai me menosprezar. Não, se isso acontecer, talvez eu tenha que largar a escola. Logo ela fala pra ele que não iria contar. E ele só precisava dar as mãos para ela. Coisa linda. Ele se levantando, o que você quer? Ela diz que Cha Eun-ho é um excluído, mas o GM é popular, então era para trabalhar com ela, pois ela confeccionava roupas, e que o GM seria o modelo perfeito para as roupas dela. Eita, eu? Ela grita com ele dizendo que não ele, e sim o Genzi Monster. Ah, certo, foi mal. E que em troca ela faria ele popular na vida real. Então ela promete dizendo que ela vai tornar ele forte o bastante para que Sung-kyun não possa mexer mais com ele. E surpreso ele fica. Eu? Pois desse jeito assim não teria problemas em revelar quem ele era de verdade. É verdade, mas como eu tenho que me tornar mais forte que Kim Sung-kyun? Ela estala o dedo dizendo que é por isso que vai ajudar ele. Ele continua olhando para ela em dúvida. De repente alguém começa a se aproximar. Olá, GM. E assim aquele bonitão lá ele aparece. Ele é um prazer conhecê-lo, GM. Song Kang-min? Outra pergunta se ele conhecia. Sim, é claro que eu conheço. Só o vi uma vez, mas não dá pra esquecer. O predador Kim Sung-kyun. Ele que o colocou naquele estado miserável. Achei que você tivesse trocado de escola. Eu fui suspenso. Ah, me desculpa. Mas por que está me ajudando? Então ela explica que o Song Kang-min está ajudando ela sobre as próprias ordens. Ela pergunta se ele sabia o nome dela. Quando ele diz que não, ela fala que o nome dela era Song Elia. E ele era o Song Kang-min. E que ambos eram irmãos. Quando o nosso prota ouve, logo fica surpreso. Tudo faz sentido agora, porque as garotas populares não mexem com ela. Porque o irmão dela é o maioral na nossa escola, Song Kang-min. Para simplificar as coisas,
Eles são os irmãos mais fortes. Chegando até um beco aleatório, o camarada logo é jogado na parede. Seu desgraçado, dei a chance pra você se redimir, mas você apanhou novamente. Me desculpa. Sinto que irei me tornar um fracassado se eu estiver com você. Sukyun, eu não estava em meu melhor de hoje, mas eu aprendi com meus erros. Chamando ele de desgraçado, logo dá um chute na barriga dele, deixando ele caído no chão. Eu tenho apenas um mês até as eleições executivas. Ele olha surpreso. Se eu perder essa eleição por sua causa, e logo pisa na mão dele. Você está muito ferrado! E lá com a dor apenas chorava. E lá começa a relembrar do camarada, dizendo que se ele quisesse tornar um executivo, ele teria que cuidar melhor do dele. Que azar do caramba é esse? Ele olha com medo. Ei, a partir de agora, não haja como se me conhecesse na escola. E lá o garoto continuava chorando. Me desculpa, eu não vou estragar tudo outra vez. E uma joelhada é dada bem na cara dele. Eu já não te falei que iria acabar com você se agarrasse meus pés outra vez. Me desculpa, seu perdedor. E assim, se retirando, deixa o camarada lá sozinho. Estou ferrado, eu fui completamente expulso. Tudo por causa daquele desgraçado. Eu irei matar ele com minhas próprias mãos, pode ter certeza. E assim, o Sukyun vai me perdoar. Voltando lá pra escola, eles estavam novamente unidos. O que eu deveria falar? Afinal, eu estou conversando com o Sankami. Ela pergunta o que ele estava olhando. Nada não. Então o outro começa a falar. Ei, ele ouve surpreso. Seu vídeo estava muito bom. Estava bastante divertido. Ah, você assiste GM? Obrigado. Não, eu estou falando da sua luta que ocorreu hoje cedo. A Lia fica dizendo que tinha mostrado a luta dele através de uma live. Foi bem interessante. E você sabe por quê? Logo então o pé vem se aproximando e acerta bem na boca do estômago dele, fazendo ele sentir muita dor. Ele caído no chão. Como eu imaginei. Do que você está falando? É os seus olhos. Você estava observando o adversário sem nem piscar. É raro encontrar alguém assim, principalmente entre perdedores como você. Ele está me elogiando? Você está bem mesmo depois de levar um chute meu? Boa. Não, isso doeu pra caramba. Normalmente você começa fortalecendo os olhos primeiro. Mas... E lá ele relembrava. Você é um garoto interessante, assim como a Lia me falou. Mas você tem que machucar as pessoas quando estiver lutando. Agarrando o ombro, logo começa a apertar, fazendo ele gritar. Você entendeu? Vamos embora. Ela pergunta se já tinha acabado. Eu não te falei que eu ia devidamente ensiná-lo? Ela pergunta do que ele estava falando, pois ela tinha pedido pra ele apenas ajudar. É desse jeito. O quanto iria ajudar? Ela se retirando, fala que mais tarde vai falar com ele através da DM dele. E assim, dá a última olhada pra ele, enquanto eles vão embora. Hoje foi um dia bem agitado. Então dentro de um carro ela estava lá e pergunta se ele realmente iria ajudar. Eu não vou. Ela pede pro irmão dela ajudar o nosso prota a lutar. Calma, eu tenho que consertar a mente dele primeiro. Senão eu não irei conseguir fazer nada. Ela diz que ele sempre fala coisas que só ele entendia. E perguntava se ele não estava ignorando os pedidos dela. De forma alguma. É uma chance de ver Kim Sung-kyun irritado. Ela confirma dizendo que ele estava certo, pois ele tinha que pagar por todas as coisas que ele tinha feito, e chama ele de desgraçado. Enquanto o carro continua, os dois ficam apenas em silêncio, e começa a explicação dela, Song Lia, dita ser que comanda a escola Solin, tem uma posição que ninguém consegue alcançar. Ela tem um rosto muito bonito, e é estilosa e bastante inteligente, além de ser uma ótima aluna. Sua personalidade é bastante intimidadora e carismática, mas o maior motivo é seu irmão mais velho, Song Kang-mi. O mais próximo a ele o deram o apelido de um demônio insano que estava dentro de um corpo humano. Ele normalmente está rindo despreocupadamente, mas sempre que aparece uma oportunidade de usar violência, o gordão derrubando o celular dele no chão, ele começa a olhar com fúria e logo acaba com ele. Sua verdadeira natureza aparece. Além disso, quem já lutou com ele pelo menos uma vez entende que nunca deve aparecer na frente dele. Ela continua falando pra ele, dizendo que ensinar alguém a lutar e lutar de fato são duas coisas totalmente diferentes, e pergunta se ele estava confiante. Aquele bastardo, pode trazer qualquer um, eu vou fazer ele mais forte que o Kim Sung-kyun, e também o cara que você escolheu, ele é bastante talentoso. Ele levou um chute meu e não morreu, ele é muito promissor. Ela escutava em silêncio, logo nota, pois ela vê do outro lado, aqueles dois, e os dois estavam se divertindo à beça. Ela chamando ele de opa, começa a dizer pra eles se apressarem nos planos deles. Então ele confirma, ok então, seria bom que se o garoto que você escolheu terminasse o treinamento rápido. Onde ele bateu está doendo. Chegando na casa dele, ele começa a abrir a porta e vai caminhando devagar. Graças a Deus, parece que todo mundo está dormindo. Então, abrindo a porta, logo se deita na cama. Tantas coisas aconteceram hoje e ainda várias coisas aconteceram ultimamente. Como, por exemplo, saber que aquele Justin Bieber deixou um comentário, como também o Son Kamin querer me ensinar a lutar. Estou com um certo medo, mas ao mesmo tempo estou animado. Olhando para os punhos, se eu lutar novamente, eu iria ganhar?
Voltando até a escola, ele estava lá sentado, apenas procurando, e notava que a Ana não estava lá. Estranho, porque a Ana não está aqui. Kim Sung-kyu também não está. Será que aconteceu algo com eles no meio do caminho? Eu estou bastante curioso. Ele se levanta e começa a correr para fora. Chegando até o banheiro masculino, começa a lavar o rosto novamente. Enquanto se secava, apenas se lembrava do que ela falava. E lembrava dizendo que ela tinha falado que iria se livrar dele para ele. Eu me livraria dele se eu pudesse. De repente, alguém começa a entrar no banheiro, e quando vemos era aquele camarada. Percebemos então que ele estava com alguma coisa na mão dele, e quando vemos era algum tipo de entubidor, preparando para golpeá-lo. Então, um momento antes é voltado que ele estava lavando a mão. O camarada do lado de fora apenas fazia sua armadilha, olhando para ele. Seu perdedor, eu não sei como você fez para me ferrar, mas isso acaba agora. Então começa a explicação dele, e An Jong-tae tem uma lembrança que deseja esquecer. Durante os dias de seu ensino fundamental, An Jong-tae experimentou um bullying severo, tanto quanto o Cha Yong-ho nos dias de hoje. Ele vai tombar, ele vai tombar. Após suportar o Kim Sung-kyu, depois de vir para o ensino médio, ele foi capaz de entrar para o grupo popular. Isso explica porque ele virou um puxa-saco. Isso é motivo de porque, depois de ser expulso por Kim Sung-kyun, ele se sentiu assustado e fraco em saber que as coisas poderiam voltar a ser como eram no ensino fundamental. Então ele prepara para golpear o nosso protagonista. Nosso prota, quando nota, logo desvia nas últimas, caindo no chão sentindo dor. O outro continua tentando atacar ele, desviando do ataque. Você ficou maluco? Continue falando. Não seria tão doido quanto você me respondendo. Droga, eu vou mostrar pra você quem claramente é o melhor. An Jong-tae ficou maluco. Se você me bater com isso, eu vou ficar muito machucado. Você vai ser expulso da escola. E daí? É melhor ser suspenso do que deixar essa humilhação passar. Então morra! Golpeando, ele desvia, e lá o camarada continua tentando acertar ele. Uma oportunidade aparece, e ele tenta acertar. Quando o nosso prota vai ver, logo desvia mais uma vez, ficando assustado. Ah, que irritante! Por que eu não consigo acertar você? E lá continua que nem um ninja. Se eu for acertado uma vez só, eu estaria acabado. Contra-ataque, eu tenho que revidar mais. Mas ele está fora do meu alcance. Jong-tae novamente começa a tentar acertar ele. Nosso prota com medo. Logo o desentupidor bate bem na lateral. Essa foi perto. Ele avança novamente pra cima dele. E logo um se agarra com o outro. Que é isso, rapaz? Tá virando yaoi agora, é? Você está ferrado agora! Agarrando ele e tentando fazer um suplex. Logo lança ele no chão com toda a força. Tentando pegar ele pelo pescoço. Mas fura em seu olhar ele fica. Eu vou me certificar de que você não seja capaz de falar nunca mais. E assim começa a apertar o pescoço dele. Como ousa me encarar assim? Eu vou te matar mesmo. Ele pensativo. Só porque eu respondi ele de volta. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas eu não consigo falar. O que Song Kang-min faria nessa situação? Ele é forte, então ele provavelmente seria capaz de pegar o An Jong-tae assim de uma vez. Pegando pela mão dele, ele começa a relembrar daquele ataque. Colocando a mão no ombro dele, começa a apertar brutalmente, fazendo o camarada gritar. Assim que ele larga, ele se afasta. Quando ele nota, o nosso prota já vem com a bicuda bem na cara dele e acerta com toda a força, fazendo ele começar a ficar desmaiado. E lá estava ele na sua pose de fodão. E acabou, galerinha! Galera, esse aqui foi meu limite por enquanto. Tentei gravar aqui minha voz, eu perdi a voz e tudo mais. Mas muito obrigado aí por estar dando a chance de estar trazendo esse manual pra vocês. Então, galera, parece que a gente já vai chegar aos 30 mil inscritos. E acredito eu que quando eu postar já bateu os 30 mil. Então já agradeço de antemão pelos 30 mil inscritos. E sejam bem-vindos a todos aí que entraram recentemente, beleza? Então muito obrigado, galera. E nos vemos no próximo capítulo. Fui!